Passo a palavra, então, ao professor Eduardo Ribeiro Moreira. Bom dia a todos. Primeiramente, venho agradecer em público o convite feito pelos organizadores do evento, um evento tão bem sucedido, que trouxe diversos palestrantes internacionais, com apoio da CAPES, com apoio dos grandes escritórios de advocacia daqui do Estado do Rio. Cumprimentar meus colegas professores aqui da UERJ, a professora Patrícia Yoshi e o professor Carlos Japiaçu, que também é meu colega de departamento. Muito me honra estar nessa mesa, na Faculdade Nacional de Direito. Venho aqui mais uma vez ao UERJ falar para vocês, público que sempre foi muito atencioso e educado nas vezes e nas aulas que aqui ministrei logo antes de prestar concurso na UFRJ. Então é um prazer retornar. A minha fala, com o título de Avanços Constitucionais no Garantismo Penal, ela vem justamente trazer algumas ideias e provocações quanto a fechamento, abertura do direito penal e a possibilidade de aproveitamento de certos princípios constantes na teoria penal, na teoria do crime, diretamente como princípios implícitos constitucionais. A gente vai trabalhar, então, essas ideias que podem parecer um pouco abstratas, mas eu vou, sempre que possível, trazer aqui a leitura, ou pelo menos a citação de reserva de autores de clássicos do direito penal. Em primeiro lugar, quando se fala de garantismo penal, logo se vinha a ideia da teoria do professor Luiz de Ferraioli. O livro dele, O Direito e Razão, que já é um clássico, foi um marco na literatura jusfilosófica penal, porque a densa leitura, não é um livro nada fácil, nos leva a reflexões sobre direito penal, política criminal, sociologia penal e filosofia. Luiz de Ferraioli, que por coincidência está hoje no Rio, recebendo o título de honoris causa, eu tive também o prazer de estar com ele na cerimônia, num curso que ele ministrou, e eu até proferi uma palestra na Espanha, que ele recebeu, então, seu primeiro título de honoris causa na Europa. E, então, eu tive a oportunidade de estar com ele propriamente, e quando você está com o autor que faz uma teoria, fica muito fácil investigar certos pressupostos que se colocam como base. Vale a pena destacar que a linha de Ferraioli, ele tem toda uma experiência na teoria, da docência e também como magistrado, ele que por anos foi juiz, exercendo uma parte da vida a função que lá é permitido na Itália, de promotor. Veja bem, então ele faz uma teoria que ele trata de garantismo penal, e o que eu vou relatar aqui, que é mais importante, que hoje em dia está ampliada. Hoje em dia está ampliada pelo chamado garantismo democrático. Ele tomou como base, como ponto de partida, as suas preocupações com o poder judiciário e com a falta de garantias e efetividade quando ele escreve o garantismo penal. Ele tenta se afastar de pressupostos bem conhecidos, tanto na teoria positivista clássica, do seu próprio mestre, de Norberto Bobbio, como também de qualquer maneira uma aproximação com o realismo e, de qualquer maneira, uma aproximação com neoconstitucionalismo. Ele vai defender, por exemplo, uma concepção penal unificada, em que se toma como base axiomas, que ele traz desde os brocardos latinos sobre os princípios, basicamente alguns dos princípios, muitos dos princípios que a gente tem estabelecido na nossa Constituição e no nosso Código Penal. Só que ele vai além. Ele prevê uma possibilidade de aumento de garantias pela multiplicação desses princípios. Quer dizer, você não pode tomá-los isoladamente. Você tem que garantir
o devido ao processo legal é a ampla defesa, igualmente não permitindo que o direito penal seja feito sobre o autor e sim sobre a investigação do fato criminoso. E nessas possíveis multiplicações, ele chega ao que ele chama de 75 axiomas. E ele utiliza muito bem o termo axioma para diferenciar dos princípios penais, dos princípios constitucionais classicamente construídos. E ele festeja, de uma certa maneira, e a gente deve ver com bons olhos, quando eu falo dos avanços constitucionais no garantismo, a concepção brasileira da principiologia penal processual penal. Porque não só ela é rica no catálogo de direitos fundamentais, nos artigos 5º e seguintes, como ela também é bastante generosa na previsão de direitos e garantias penais, processuais penais. É um marco você ter um avanço em matéria criminal, um marco de 88, e que, pela dotada de supremacia constitucional na hierarquia, ele contradiz muitas das práticas ainda inquisitivas. E quando eu utilizo esse termo inquisitivo, eu não estou me reportando de maneira alguma à Igreja Canônica ou à Inquisição, mas sim a uma classificação do processo penal. O processo inquisitivo, aquele em que as figuras de investigação, julgamento e acusação se misturam. Essa é a base da matriz processual penal inquisitiva. Mas a gente tinha resquícios, em alguma medida, tem muito pouco, né? O professor Afrânio Jardim diz claramente no livro dele sobre processo penal que tínhamos em 88 muitos resquícios, e mesmo depois disso a gente continuou vendo, e muito dessa possibilidade de avanço foi tomada com a visão, por exemplo, de presunção de inocência, já não sendo uma presunção de não culpa, mas sim uma presunção em favor, em garantia do acusado. Essa felicitação toda do Ferraioli pela Constituição brasileira vai de encontro com o avanço da pesquisa do professor Ferraioli sobre o garantismo. Hoje em dia, e isso deve ser lido a partir do Direito e Razão como um primeiro tomo de uma grande obra, que ela aumenta no livro dele, que sai em italiano como Principia Iuris, que ele traz dos princípios dos brocardos romanos, em latim. Seria um volume de garantismo penal, um volume de garantismo como teoria do direito, um volume como garantismo democrático, não bem constitucional, uma coisa ainda mais politicamente ampliada. Ferraioli, que nos seus diversos livros, inclusive um traduzido pela editora Trota, para quem tiver interesse, é um livro relativamente acessível no sentido da compreensão e do significado de direitos fundamentais, foi apostando na internacionalização do direito pelos povos, pensando em questões amplas, como 2 câmaras na ONU, representação popular, avançou no campo da defesa dos direitos sociais e mesmo dos direitos individuais de qualquer natureza nas relações privadas. Mas tomando os 4 livros dele, os 3 do Princípio Iuris e o Direito e Razão, que você chega a uma teoria do direito garantista, com pressupostos bem enraizados, que vão influenciar o direito penal, que vão influenciar o direito social, que vão influenciar o direito político, a democracia, formando uma verdadeira teoria, filosofia do direito. Agora, alguns pontos têm que ser destacados sobre a herança de Norberto Bobbio e a influência do mestre italiano nos pressupostos e naquilo que Ferraioli e o garantismo, sendo purista a ideia, admite trabalhar, para que não se façam confusões, para que não se faça uma ideia de um sincretismo mal feito, achando que está sendo garantista, ou pelo menos apostando na teoria do garantismo penal, sem propriamente ter essa referência. Em primeiro lugar, o Ferraioli era explícito nos textos de direitos fundamentais, quando ele não aceita a ideia de ponderação no campo penal, por permissibilidade a uma abertura indesejada nas mãos do intérprete. Afinal, a proporcionalidade, que é muito estudada mesmo aqui na UERJ,
pelos professores de Direito Penal e de Direito Constitucional, lembrando aí o livro do colega aqui da UERJ, o professor Daniel Sarmento, ela leva, em última instância, ao julgador a possibilidade de ponderar dois princípios constitucionais superiores, porque nenhum dos dois pode ser invalidado, no caso concreto. E isso, segundo Ferraioli, traz um dos maiores perigos ao garantismo penal, que é a abertura excessiva e até mesmo a possibilidade de arbitrariedade do julgador, essa possibilidade de remodelagem e definição no caso concreto. Então, ele é peremptório ao afastar, de qualquer maneira, a ponderação no garantismo penal. Isso traz alguma dificuldade em, por exemplo, em tentar classificar um tribunal como o Supremo Tribunal Federal Brasileiro como garantista. Eu vou chegar numa análise mais detida do STF nos avanços constitucionais. Ferraioli, num texto sobre garantismo, denominado Garantismos, também da editora Trota, que é uma análise de vários dos seus seguidores ítalo-espanhóis, de muitos artigos, ele tem uma entrevista ao final e ele claramente minimiza o papel da argumentação jurídica, não se colocando defensor do minimalismo judicial ou de um maximalismo na decisão. Ele minimiza dizendo que o processo de justificação como motivação das sentenças, tal qual previsto na Constituição brasileira, ele é importante, mas que a busca por avanços na teoria da argumentação jurídica pode levar que argumentos indesejáveis guiem o direito e o processo penal. Então, ele minimiza, apesar de não excluir, o papel da argumentação jurídica. E, mais do que isso, ele não aceita, e isso tem que ficar fixado, não aceita uma reunião entre o direito e a moral. A doutrina ilustrada na separação entre o direito e o moral constitui o pressuposto necessário de qualquer teoria garantista, escreveu Luigi Ferraioli no seu Direito e Razão, página 45. E daí que ele vai trabalhar melhor, mais a fundo, nesse princípio iuris, mas ele ainda é defensor numa modalidade de separação metodológica do direito e da moral, sem que com isso ele caia nas insuficiências do positivismo, porque ele vai avançar em matéria de interpretação e ele vai acreditar, o que é mais importante, em valores, não em valores, mas numa possibilidade de extrair uma interpretação substantiva dos princípios penais. Muito bem. O garantismo penal, tendo feito eu essa introdução para verificar aonde se coloca, se enquadra bem a posição do Ferraioli, o garantismo penal, por ele defendido, ele permite, ainda assim, a verificação de algumas propostas constitucionais avançadas. Primeiro, a ideia de multiplicação de axiomas, que é a possibilidade, a gente pode fazer uma tradução no Brasil, pela possibilidade de maximização dos efeitos e do aproveitamento dos princípios constitucionais em matéria penal. Um professor aqui também da casa, Carlos Roberto Siqueira Castro, no seu livro A Constituição Aberta, no capítulo 6º, ele tem uma parte que ele trata de segurança pública, que ele lista 75 dispositivos constitucionais, e quando eu falo dispositivos, aí eu estou incluindo artigos, alíneas, dedicados à matéria penal na Constituição brasileira. O professor André Ramos Tavares, no seu livro sobre a reforma constitucional, e que uma parte desse artigo está no seu curso de Direito Constitucional, ele também dedica a uma análise da chamada Constituição Penal, quer dizer, de tão avançada as questões penais que são referenciais e previstas na Constituição. Mas como irradiantes os princípios constitucionais e todo o processo de constitucionalização, ele é benéfico no direito penal, não só pelo uso exato, pontual do princípio penal, como pela possibilidade de mistura e aproveitamento e ampliação dos mesmos. E mais, a percepção que princípios que antes eram entendidos como estanques, como derivados ao campo do processo penal, hoje em dia são utilizados em outros campos do direito. Eu rapidamente aqui vou resumir um caso
em que 2 pessoas foram expulsas de um partido político, elas participam, antes dessa expulsão, num grande debate público, discussão, xingamento, próprio das prévias eleitorais, e a sede do partido político amanhece pichada. Essas pessoas são chamadas a prestar depoimentos para ver se elas foram autoras daquele fato, elas apresentam defesa, elas é dada ampla defesa, e essas 2 pessoas são expulsas num processo de sindicância interno do partido político. Elas ingressam na justiça e são readmitidas. Por que princípio que elas são readmitidas? Pelo princípio da presunção de inocência. A presunção de inocência, que a gente sempre pensa em utilizar na percepção do réu inocente só ser tido como culpado após o trânsito em julgado, esse princípio foi transportado para o processo eleitoral de maneira a assegurar direitos constitucionais àquelas pessoas que não tiveram a sua culpabilidade demonstrada. É bem verdade que é uma ideia de culpabilidade não penal, mas ainda assim uma prova de culpa. Uma das grandes defesas que o professor Ferrajoli faz, e que no Brasil teria, na Itália e no Brasil, e o Brasil muito copiou a Itália, né? Tanto no processo civil quanto no processo penal, é a reserva do Código Penal. O que se vê em direito constitucional? Algumas vantagens que algumas matérias materialmente constitucionais estejam na Constituição, que elas são dotadas de rigidez constitucional e porque elas estão no mesmo documento. O que propõe o professor Ferrajoli no garantismo penal? Que todo e qualquer tipo penal esteja contido numa mesma lei penal, que seria o Código Penal. E assim, poder-se-ia olhar com cuidado 2 fatores: combater a inflação legislativa desmedida, que pode ser tomada por uma política incriminalizadora de momento, em que a sociedade, o clamor público olha um crime e desejam novos tipos penais, aumento de pena, incluir mais tipos penais como hediondos. Em todo esse processo, em que há um aumento, uma inflação legislativa de lei penal, é um dos principais perigos apontados por Ferrajoli às garantias. Se isso fosse concentrado num único diploma normativo, primeiro teria um controle de todos os crimes existentes e previstos naquela nação. E segundo, e talvez mais importante, uma percepção da proporcionalidade das penas. São muitos os textos, inclusive um dos grandes defensores disso é o professor Juarez Tavares, em que as diversas leis penais encontram tipos penais completamente sem qualquer uniformidade, bens jurídicos penais que não mereceriam uma tutela mais gravosa, começando com uma pena mínima muito alta, dependendo do momento da influência legislativa em que aquela matéria foi derivada, ora por crimes eleitorais, em crimes contra o meio ambiente, isso é muito comum. E a própria ideia, que me parece fugir de toda uma estrutura de teoria dos princípios do direito do penal, que é a tentativa de penalização de uma pessoa jurídica quando existem sanções civis, multas e administrativas para ela. Enfim, tudo isso ficaria melhor enfrentado ou condicionado num princípio geral em defesa da chamada reserva de todos os tipos penais ao Código Penal, isto é, reunião da matéria penal com especialidade, com esses 2 fatores também na proporcionalidade das penas. Hoje, alguns defendem que o próprio direito constitucional permite uma leitura das penas tanto pela imputação objetiva como
para uma teoria finalista muito mais adotada no direito brasileiro. Agora, as teorias penais, por sua vez, vendo uma leitura ampliada a partir do garantismo como teoria do direito, devem ser vistas como uma repartição de uma teoria do direito, é bem verdade, aplicada ao direito penal, mas não descolada dos avanços constitucionais e dos avanços da teoria do direito. Até para pensar como funciona melhor. Por exemplo, se é que deve ser adotada a teoria da imputação objetiva no Brasil, ela deve ser condicionada às aberturas, às possibilidades constitucionais e de teoria do garantismo penal, que me parece a mais adequada aí como estrutura de teoria do direito para enfrentar as questões postas em direito penal. Claro que eu falar aqui as questões postas de direito penal, eu não estou me limitando ao campo da investigação do direito penal. Como muito bem lembra o professor Nilo Batista, as questões no Brasil transcendem em muito a ordem do direito penal, não resolve. É política criminal, é política pública, é criminologia crítica, de uma certa maneira sociologia penal, educação, segurança pública, e aí sim você tem o resquício chamada cifra oculta, né? Dos crimes que chegam ao processo penal e ao direito penal. A abertura das normas constitucionais, isso eu queria destacar também, já avançando na segunda parte das três partes da minha fala, ela, com as garantias constitucionais e a abertura das normas, ela de maneira alguma, no direito brasileiro, afastou a ideia de segurança jurídica. Muito pelo contrário, como lembra o próprio Roxin, no seu livro de Funcionalismo e Imputação Objetiva. Eu vou fazer aqui uma breve citação do Roxin. Logo, agora, palavras dele. É a própria tarefa da dogmática de interpretar a lei que requer uma sistematização sobre considerações teleológicas políticas criminais. O direito como ele é e o direito como ele deveria ser, aí ele está falando positivismo, pós-positivismo, não são, sob esse aspecto, opostos, uma vez que aquilo que a interpretação constituirá como direito vigente seja o resultado de pensar adiante as finalidades políticas criminais do legislador. O dogmático, seja ele cientista ou juiz, deve, tanto quanto o legislador, argumentar político-criminalmente. Ele tem de terminar de pintar, em todos os seus detalhes, o quadro do direito vigente, que o legislador só pode desenhar em suas linhas mestras. Diante desse quadro, pensar nas normas constitucionais e pensar em toda essa Constituição penal tem que se olhar para dois fatores agora. Primeiro, que a abertura das normas penais, quando elas são garantidoras e, portanto, trabalham em função do garantismo penal, elas ampliam as possibilidades do processo penal. E em nada reduzem. Essa ideia que a abertura das normas constitucionais pode reduzir ou trazer insegurança, se você, como colocou o Ferraioli, impede uma excessiva argumentação e impede uma ponderação, não teria cabimento, por exemplo, ponderar para aceitar novas possibilidades de invasão ao domicílio, exceto aquelas 3 contidas na Constituição. Prestar socorro, ordem judicial durante o dia e flagrante delito. Fora essas 3 possibilidades, não pode um juiz receber uma invasão ao domicílio e aceitar ela com base na ponderação. Então, essas questões de garantias são fundamentais para você conseguir aplicar corretamente as duas teorias, tanto do garantismo quanto a da proporcionalidade. A segunda, que eu queria trabalhar agora, a partir de agora, é a do bem jurídico penal. Quer dizer, por que a gente tem que ter um olhar para a tutela do bem jurídico penal exclusivamente no campo do direito penal, se aqueles bens jurídicos penais tutelados no Código Penal, eles obedecem a uma lógica antiga, a uma lógica patrimonialista, a uma lógica que vem punir os crimes contra o patrimônio. É claro que também crimes sexuais, crimes contra a vida, mas com um certo rigor o crime contra o patrimônio.
se a lógica constitucional não é patrimonialista. E a lógica constitucional é dos princípios, é da abertura, é da dignidade humana. Como fazer? É uma percepção que não se resolve facilmente com o mero controle de constitucionalidade, porque não há uma oposição de uma norma materialmente face a uma norma constitucional. Não estamos nesse quadro. Estamos num quadro mais abstrato, antecedente, de lógicas jurídicas distintas, até por momentos políticos, jurídicos distintos, mesmo com as múltiplas reformas do Código Penal. Em primeiro lugar, pensar no bem jurídico penal e no potencial lesivo que aquela pena pode causar não deve levar em conta a vitimologia, o papel da vítima no processo e toda uma linha, uma defesa, que a professora Esther até defende, mas que não se aplica bem aos condicionantes do direito penal, do fato e do processo de constitucionalização do direito. Mas deve-se pensar que bens são constitucionalmente tutelados. Ora, a Constituição, ela não é neutra. Quem interpreta a Constituição tem que ter consciência disso, tem que ser imparcial, mas ela dá indicativos, coloca preferências pelo pluripartidarismo político, e isso pode acarretar problemas, e coloca preferências na tutela penal ao nominar algumas situações que devem ter cuidado do legislador ordinário na criação dos tipos penais. Quais são eles? Preconceito, racismo, tortura, tráfico de entorpecentes. Essas são condutas que a Constituição aponta, terrorismo, que a Constituição aponta como respostas constitucionais que tem que ter uma observação mais gravosa do legislador. Logo, em nenhum desses casos, por mais diversos que eles sejam entre si, ela está tutelando o patrimônio. Ela está tutelando o crime organizado, ela está combatendo, de alguma maneira, olhando para o combate ao crime organizado, o caso do tráfico. Há uma questão que em 88 ela previu e depois ficou muito mais flagrante, importante no mundo, que é o terrorismo. Ela está olhando isso para o futuro. Ela está olhando para o passado, quando ela combate a tortura existente no Brasil durante o período de ditadura militar. A Comissão da Verdade está aí para reafirmar isso. Enfim, se há uma crítica, e o professor Saulo de Carvalho, quando eu defendi minha dissertação de mestrado sobre uma posição justamente constitucional garantista da sentença penal, do direito penal, seria até mais amplo, objeto de pesquisa, o professor Saulo de Carvalho levantou a questão. Mas, ora, a nossa Constituição, muito garantista, muito boa, ela induz o legislador ordinário a ter condutas incriminalizadoras. Ela aponta os momentos em que ele deve combater certas condutas. A resposta à época, hoje mais elaborada, foi no sentido que são condutas, se não mais do que nacionalmente, mas universalmente indesejadas no mundo, como a tortura e o racismo. Não há mais lugar no mundo para a tortura e o racismo. Eu até defendo certo mito do poder constituinte originário, porque ele vai ter algum tipo de limitação, sim. Você não pensa que no mundo globalizado, economicamente, mas juridicamente também, você vai admitir uma nova Constituição racista, ou menos ainda escravagista, e que admite a tortura, os maus-tratos, etc. Então, existe um avanço civilizatório, jurídico, constitucional, penal. E foi isso que a Constituição, minimamente, tentou tutelar. Mas essa foi a resposta que eu dei à época. Já passam 10 anos. Qual é o desdobramento disso? Ora, se a Constituição apontou algumas situações lesivas que o legislador ordinário deve cuidar na criação de tipos penais, a tortura foi um caso até que demorou um tempo para ser corretamente regulamentada. Por outro lado, o que a Constituição não tutelou, que são a incidência de defesa exacerbada aos crimes contra o patrimônio, eles não são bens jurídicos que devem ser agravados. Isso é, a lógica constitucional
na punição, se é que pode ser informadora de alguma coisa, é outra do Código. Ela é humanizadora. É aquilo que vai contra o gênero humano, contra a dignidade humana, como o racismo e a tortura, e não contra o patrimônio. Isso tem algum efeito prático? Eu acho que tem. Qual é? Primeiro, dois momentos. Artigo 65, 3, quando se fala ter o agente cometido o crime por motivo de relevante valor social ou moral. Ora, aqui se introjeta em alguma medida, e me desculpe o professor Ferraioli, a moral no direito como um abono do fato típico, em que não se deve meramente ignorar a moral porque ela não traz arbitrariedade. Aqui, o que se tenta afastar são julgamentos não técnicos, julgamentos arbitrários, mas se pode reduzir uma pena a partir da conduta do agente. Mais do que isso, a concessão de atenuante genérica do artigo 66 do Código Penal deve ter uma leitura não apenas do direito penal, e muito menos do direito penal do autor, mas em olhar as circunstâncias do crime favorável ao acusado pelo direito penal do fato, nessa ótica constitucional, se o bem jurídico tutelado viola ou não o bem jurídico da Constituição. Se o bem jurídico tutelado não viola um bem jurídico da Constituição, deve-se aplicar uma atenuante genérica. É assim que se deve permitir uma mistura e previsibilidade dos sistemas, integrando o ordenamento, teoria garantista, teoria do direito mais abstrata, proteção e posições constitucionais nacionais e articulação com o direito penal sem fugir da tipicidade. Está tudo descrito e aplicado na lei penal. E a ponderação? A ponderação é possível com princípios penais, não em face a regras, não em face a regras constitucionais e nunca, mas nunca em face a garantias constitucionais. Só quando ponderarem dois princípios libertários, garantistas, enfim, para ver qual vai se aplicar. Para se redimensionar a pena, que pode ser excessiva, se dimensionada no todo. Isso quem defende é o Carlos Benal Pulido, no livro de proporcionalidade, e também o professor Luciano Feldens, quando trata a constitucionalização do direito no Brasil. No caso do mensalão, isso fica muito claro. Agora eles estão revendo e vão rever pelos embargos infringentes. A formação de quadrilha. Está desproporcional a pena aplicada. A pena base já foi muito mais alta. Por acaso, eu estava no dia do julgamento, do primeiro julgamento sobre formação de quadrilha, comentando ao vivo isso no Globo News, eu falei, essa pena base está alta. Isso é para evitar prescrição. Aí agora está todo mundo falando, não que eu tenha dado ideia, mas os próprios ministros se defendendo de que não foi por isso que foi feita. Mas isso vai ser objeto, deve ser revisto, de acordo com uma teoria garantista, da pena e da dosimetria da pena. Utilizando a frase que foi depois, hoje em dia, corriqueiramente repetida, do agora ministro e professor aqui da casa, Luiz Roberto Barroso, que esse julgamento é um ponto fora da curva. Nesse sentido, a aplicação dessa pena mínima também é. Mas por quê? Porque o Supremo Tribunal Federal não tem o costume, o hábito de fazer a instrução de um processo penal. E ainda mais dessa grandeza, enfrentando tantas as questões. Aí também falta humildade ao Supremo Tribunal Federal reconhecer que ele não tem essa tradição. Enfim. E sob o subprincípio da necessidade na ponderação, vale destacar, e aqui eu já encaminho para o meu encerramento, que a necessidade, que é a segunda fase da ponderação, defende a menor interferência possível, ou seja, entre dois direitos na proporcionalidade, aquele que menos lesar o bem jurídico deve ser aplicado. Isso é sinônimo de não lesividade. Intuitivamente, a pena ou meio idôneo para proteger o bem jurídico que seja mais benigno deve ser utilizado, não para ser restringido. E isso também é defendido pelo Carlos Benal Pulido no seu livro de proporcionalidade, o autor que transita tanto em direito constitucional e filosofia, como em processo penal. É mais um autor que eu recomendo para a leitura avançada, mais para quem for fazer monografia, mestrado e pesquisas acadêmicas
em matéria de processo penal. Pelo tempo que me resta, eu sublinho apenas esses pontos, como um olhar constitucional à abertura das normas, uma maior amplitude de segurança jurídica, uma percepção de entrelaçamento entre o tipo, as atenuantes penais e a Constituição, e a percepção que é possível trabalhar todo um sistema de garantismo penal se isso for visto desde a estrutura, desde a teoria até a base. Depois me coloco à disposição para tirar dúvidas, ainda que depois de encerrado o nosso horário, e vou deixar a palavra para o meu colega especialista na matéria, Carlos Japiaçu. Muito obrigado. Temos que agradecer ao professor Eduardo Ribeiro Moreira pela valiosa palestra, que sempre faz com que os operadores do direito penal lembrem e relembrem que toda a disciplina penal tem que ser levada a efeito juntamente com os valores constitucionais. Nós não podemos esquecer isso em momento nenhum, e o aperfeiçoamento das duas disciplinas é muito importante para o nosso país. Passo, então, a palavra ao professor Carlos Eduardo Japiaçu, que é o nosso professor aqui da UERJ, graduado pela UERJ, mestre em Direito pela UERJ, doutor em Direito pela UERJ, fez estágio pós-doutoral na University of Warwick, atualmente é professor associado da UFRJ e da UERJ, é secretário-geral adjunto da Associação Internacional de Direito Penal e presidente do Grupo Brasileiro da Associação Internacional de Direito Penal. Muito bom dia a todos. Eu queria agradecer o convite para participar. Queria agradecer nominalmente, embora não esteja presente, ao professor Davi Tangerina, agradecer ao Vitor Vieira pelo gentil convite. É para mim uma imensa satisfação participar desse evento acadêmico, participar de eventos aqui na faculdade. Acho que eu posso dizer de maneira mais expressa, na nossa faculdade, né? Enfim, Patrícia é alguém que que nos conhecemos desde a graduação, faz tempo já. Eu estava pensando, quando o professor Eduardo Moreira fazia referência à Constituição, o primeiro seminário importante que eu me lembro nesta faculdade, eu como aluno de graduação, foi um seminário, à época, intitulado Nova Constituição, que foi em outubro ou novembro de 88. E a gente está se reunindo hoje num outro seminário, uma semana depois, exatamente dos 25 anos da Constituição. Isso me traz duas conclusões. Uma, a primeira, óbvio, eu estou ficando velho, essa é a conclusão óbvia, inevitável. A outra, digamos, uma conclusão mais otimista, é que seguimos com a melhor tradição desta casa do debate acadêmico de alto nível, e o professor Eduardo Moreira ter vindo aqui hoje, num dia que eu imaginaria ele concentrado e preocupado com o internacional, enfim, demonstra a importância da faculdade. Porque eu tenho certeza que é um esforço danado se eu estar aqui hoje e não já preparado para o Maracanã. Mas, enfim, tenho certeza disso. Me foi pedido para conversar hoje sobre... eu digo isso porque eu já ouvi dando aula com a camisa do Flamengo, é só por essa ressalva. Então, assim, chegamos a este ponto. Então... porque ele estava saindo da faculdade para o jogo. À noite, né? É isso. Então, enfim, mas nem que já tivesse concentrado hoje. Me foi pedido para tratar sobre direito penal internacional e a garantia dos direitos humanos. Eu preciso fazer duas ressalvas. Assim, primeiro, uma ressalva preliminar. Eu costumo dizer para os meus alunos que, quando eu converso sobre direito penal internacional, eu me sinto homem que fala javanês.
Ou seja, direito penal internacional é um tema absolutamente misterioso, quase esotérico, mas eu por teimosia sigo falando dele. Para citar, enfim, como eu estou fazendo referência à tradição dessa casa, eu vou acompanhar o que fez o professor Fábio Dab, citar um professor, não foi meu professor, mas foi professor do meu professor, o professor Roberto Lira, dizia que não há nada mais difícil do que falar para plateias cansadas e com fome. Depois do meio-dia de direito penal internacional, é uma dificuldade impressionante, mas, enfim, feita esta ressalva da dificuldade e do risco, vamos lá. É relevante discutir hoje direito penal internacional, e mais do que isso, é relevante discutir a relevância do direito penal internacional e a sua relação com os direitos humanos, ou talvez o que seja mais apropriado, pelo menos eu imagino, o papel do direito penal e da tutela penal nas graves violações aos direitos humanos, porque é onde me parece que há o ponto a ser tratado. Essa é a pergunta preliminar, essa é a pergunta preliminar, atual, antiga, recorrente. Quando faço por que isto é atual? Por dois motivos. Um mais genérico. No começo deste ano, o Tribunal Penal Internacional, que foi criado a partir de um tratado internacional, o Tratado de Roma de 98, completou 10 anos de funcionamento. Ou seja, em abril de 2002, foram atingidas 60 ratificações necessárias para iniciar o seu funcionamento. Ele começou a funcionar em 2003. Portanto, esse ano, no começo do ano, o Tribunal completou 10 anos de funcionamento. O que é que o Tribunal fez em 10 anos? Fundamentalmente, investigou, processou e julgou africanos. Enfim, não que não houvesse motivo, estou me referindo a genocídio, crimes contra a humanidade, assim, não são casos absurdos, mas o Tribunal demonstrou e tem demonstrado limitações, ou seja, o Tribunal tem evidentemente um caráter seletivo. A seletividade no direito penal internacional e especificamente do Tribunal Penal Internacional não é uma invenção do direito penal internacional, ou seja, a seletividade é alguma coisa que faz parte do sistema penal, do direito penal, e não deixa de haver quando se passa a tratar da esfera internacional. Mas, de qualquer maneira, é uma questão muito evidente, ou seja, uma crítica que se formula ao TPI, por exemplo, é que o TPI não investigou, enfim, o procurador, o TPI se recusou expressamente a investigar a Inglaterra pela guerra do Iraque. O Reino Unido é Estado-membro. É pouco provável que não tenha havido prática de crime por tropas inglesas, mas não houve processo de julgamento. Ou seja, o TPI até hoje tem se revelado capaz de tutelar os chamados Estados falhos, Estados fracassados, os Estados que não conseguem lidar com seus próprios conflitos. Essa é a questão geral, me parece que essa é uma reflexão. Ou seja, se o direito, e essa é a primeira pergunta, se o direito penal internacional tem papel para lidar com as graves violações aos direitos humanos, como é que é possível pensar em ir adiante? Ou seja, não são só os Estados africanos que praticam graves violações aos direitos humanos. Como é que se faz para ir adiante? Em paralelo, e aí eu estou me referindo especificamente ao TPI, mas me parece que não fujamos dessa lógica do direito penal internacional. Em paralelo, independentemente do tribunal, nós temos sido cotidianamente tocados, ficamos preocupados com uma discussão sobre graves violações, mesmo na esfera nacional. Posso fazer referência próxima à chamada Primavera Árabe, posso fazer referência mais proximamente ao conflito na Síria. Se eu for sair do Oriente Médio, e não é difícil, a discussão na América Latina é particularmente importante quando se faz referência às graves violações aos direitos humanos praticadas durante regimes totalitários, durante regimes autoritários. É o caso argentino, é o caso chileno, é o caso brasileiro. Aqui, neste quadro,
é útil recorrer, ou seja, há uma resposta, a resposta que se construiu fundamentalmente nos últimos 20 anos, a resposta internacional não é admissível a prática de graves violações aos direitos humanos. Não é admissível a prática do que a gente chama de crimes internacionais, os que eu chamo de crimes internacionais próprios, especificamente sobre os quais houve consenso, ou seja, genocídio, crimes contra a humanidade, crimes de guerra e o crime de agressão. Não é tolerável. E a confirmação de que não é tolerável é de que nos tribunais penais internacionais em funcionamento, seja no permanente, seja nos tribunais ad hoc para Iugoslávia e Ruanda, seja nos tribunais mistos, aqueles com juízes nacionais e juízes internacionais, todos eles têm como lógica, não existe anistia, não existe perdão, para esses casos tem que haver punição. Essa mesma lógica tem sido reproduzida nas cortes de direitos humanos. Me parece que o exemplo nosso mais óbvio, o Brasil o Brasil lidou com essa questão no caso da lei brasileira de anistia, ou seja, a lei 6683 de 79, que foi repetida pela emenda constitucional 26 de 85 e concedeu anistia a crimes praticados durante o período militar. O Supremo Tribunal Federal se manifestou sobre isso expressamente na ADPF 153, em que reconheceu a lei de anistia, afastou-se de tratar de autoanistia e decidiu que ela teria sido recepcionada pela Constituição Federal. Logo adiante, a Corte Interamericana de Direitos Humanos, no caso Gomes Lund e outro, no caso da guerrilha do Araguaia, declarou o contrário, de que a lei de anistia violava documentos internacionais em matéria de direitos humanos. Portanto, o Brasil precisaria processar e julgar. Não vou levar adiante específica sobre esse caso. O que há hoje, e alguma coisa que me parece grave, há uma decisão de uma Corte Internacional da qual o Brasil faz parte, que o Brasil não cumpriu. Não quer dizer que não vá cumprir. O que o Brasil faz é o que eu sempre digo que ele costuma fazer em matéria de documentos internacionais. O Brasil faz um bom papel externo, depois não implementa, senta em cima, deixa o tempo passar e vê se tudo fica bem. O Brasil não quer cumprir essa decisão, mas não quer declarar que não quer cumprir. Ou seja, o Brasil não quer punir, mas não quer... O que o Brasil teria que fazer no caso? Ou cumpre a decisão, ou deixa a Corte. O que o Brasil quer fazer? Nenhum dos dois. Ele não quer sair, deixar a Corte e não quer cumprir a decisão. Então, deixa o tempo passar, cria uma comissão da verdade e vamos vendo até onde a gente chega. Pode ser que adiante fique insuportável. Mas, portanto, o que a decisão da Corte significa? Que na esfera internacional estabeleceu-se que a resposta penal para as graves violações aos direitos humanos é indispensável. Portanto, eu vou repetir, o que os tribunais em matéria penal estabeleceram e que a Corte de Direitos Humanos estabeleceu é que a resposta penal é indispensável para a tutela, para a proteção de direitos humanos. A pergunta óbvia é assim. Enfim, eu até admito, essa é uma pergunta típica de professores de direito penal. Não seria uma pergunta de professores de direito internacional. Aliás, eu terça-feira participei de um seminário sobre direito internacional e isso fica evidente. Enfim, eu costumo dizer, um dos problemas do direito penal internacional é que penalistas e internacionalistas tratam dele. E a maneira é a seguinte, internacionalistas querem mais, ou seja, o sonho da vida deles é que o direito internacional exista e seja importante. E os penalistas, em regra, têm horror ao direito penal. Sim. Em geral, você vai ter evento de direito penal para falar mal do direito penal, para falar mal da pena. Salvo engano, isso aconteceu hoje, posso estar enganado. Então, essa é uma relação tanto psiquiátrica no direito penal internacional. Depende para que... O Tribunal Internacional tem a sua composição 18 juízes, 10 especialistas em direito penal e 8 internacional. Deve ser uma loucura, deve ser um negócio desesperador. Mas, enfim, seja como for, eu, como sou professor de direito penal, inevitavelmente, por cacuete, seja lá por que for, essa pergunta é inevitável. Ou seja,
tem lugar, ou seja, a resposta penal é indispensável nesses casos? Eu tenho como afastá-la? Vamos lá. Para chegar nisto, eu preciso, evidentemente, passar, me parece, para tentar fazer algumas precisões terminológicas. O que são graves violações aos direitos humanos? Para não ficar alguma coisa genérica. Aliás, se é uma mania que eu tenho, eu cobro dos meus alunos, lançou um conceito que tem que definir, então, enfim, vou tentar fazer isto. Talvez a expressão, eu gosto de usar, para me referir às graves violações de direitos humanos, a expressão atrocidade. Ou seja, genericamente, atrocidades são as significativas e sistemáticas violações aos direitos humanos. Ou seja, para caracterizar essa ideia de atrocidade, eu tenho que estar diante de algo significativo, ou seja, muito severo, irregular, sistemático. Se preferirem, quando a gente faz referência a crimes contra a humanidade, há dois critérios fundamentais. A prática tem que ser sistemática ou generalizada. Sistemática é regular, generalizada contra vítimas indeterminadas. Genericamente, eu posso fazer referência às atrocidades como genocídio, tortura, desaparecimento de pessoas, a gente pode pensar no estupro desde que, eu insisto, em prática sistemática ou generalizada, jamais o estupro como comportamento individual. O que é que tem sido estabelecido sobre atrocidades? Que a persecução penal, ela seja em nível nacional, seja em nível internacional, ela facilita, ela seria indispensável para a reconciliação nacional. Ou seja, qual é a lógica? Quando você está diante da prática de graves violações, de atrocidades, o que costuma acontecer naquele Estado é que o Estado fica dividido. Se o Estado fica dividido, o que é que se pretende adiante? Aquele Estado dividido somente acontece em regimes autoritários ou em conflitos armados. É um problema, para dizer um Estado que nos é próximo, é um problema muito evidente na Colômbia, por exemplo. Mas, enfim, aconteceu aqui, aconteceu na Argentina, aconteceu no Chile, enfim. A lógica é, se eu tenho um país dividido, se eu estou diante de graves violações, eu precisaria da resposta penal como medida de reconciliação, ou seja, para aquele país deixar de ficar dividido, se reunir, poder seguir adiante como um Estado único. A máxima é a do no peace without justice, ou seja, que não há paz se não houver justiça, entendendo justiça como punição. Essa ideia, onde é que se insere essa ideia de resposta penal a essas violações? Enfim, eu acabo sempre fazendo referência a isso, mas me parece importante que se tenha isso claro, se relaciona com alguma coisa que é absolutamente repetida entre nós, maior chamado justiça de transição. Ou seja, essas são as medidas necessárias. Portanto, se eu estou pensando em reconciliação, se eu estou pensando em passar do período de abusos para um período de tranquilidade institucional, o que é que eu preciso? Eu preciso adotar uma série de medidas para chegar a elas. Ou seja, que medidas seriam essas? Eu sempre gosto de fazer referência aos chamados princípios de Chicago, que é, enfim, com todas as ressalvas que possa fazer, especificamente ao seu autor, ao Bassioni, talvez seja o único grupo de medidas, ou propostas de medidas estruturadas para isto. O que é que eu preciso fazer para... A hipótese é, houve um conflito. O conflito acabou hoje, terra arrasada. O que é que eu faço para sair desta situação de conflito, divisão, ódios, ressentimentos, e chegar ao Estado democrático de direito? Ou seja, não se quer sair da perseguição para a revanche. Não se quer sair ou seja, derrotados, os antigos derrotados se tornam vencedores e, portanto, não é essa a lógica. A lógica é como é que a gente faz para seguir adiante. Acabar com a divisão de derrotados, de vencedores e vencidos, estabelecer... É óbvio que essa resposta não é fácil. Óbvio, assim, na verdade, se eu tiver que dizer, a lógica de transição é uma lógica
mutável, volúvel e que vai se adequar. Por exemplo, na Argentina, a punição é cotidiana. Toda hora vai haver alguma na televisão de algum ex-torturador, enfim, algo do gênero, com 90 anos entubado e sendo condenado à prisão perpétua. Em paralelo, não se fala em punição na Irlanda, que teve uma série de problemas por conta da ação do IRA. Não se fala concretamente em punição na Espanha, um país basco, com ETA e assim por diante. Ou seja, e eu não estou defendendo punição ou nada, é só que, e acho que isso tem que ficar muito claro, esse processo de transição, você tenta estabelecer um conjunto de medidas, mas, em regra, eles vão ter que ter relação com o ambiente histórico, cultural e político, para saber como é que se faz para ir adiante. O que acontece toda vez que você internacionaliza as questões é que você, e a ONU é mestre nisso, você começa a usar modelos prontos. Qual é a lógica da transição? Quais são as medidas? A primeira delas, os Estados devem processar pretensos autores de graves violações dos direitos humanos e do direito humanitário. Quando eu me refiro ao Estado deve processar, o Estado deve processar criminalmente. A anistia é aceitável? Em regra, não. Excepcionalmente. Quando eu me refiro a crimes internacionais, autores de crimes internacionais, a gente tem 3 níveis de autores: os de alto nível, os de nível médio e os de nível baixo. Alto nível, formulador de política. Nível médio, poder de comando. Nível baixo, executor. Não deve haver, a lógica é que não deve haver anistia, esse é o verso só para o mero executor. Jamais para o formulador de política, jamais para quem tem poder de comando. Portanto, começando algo diametralmente oposto do que foi feito nesse país. Os Estados devem respeitar o direito à verdade, encorajar investigações formais de violações passadas por comissões da verdade ou outros órgãos. Essa é uma noção mais óbvia. É preciso conhecer o conflito. O que aconteceu? É preciso dizer para as pessoas, esta violação aconteceu e foi desse jeito. Não é meramente o seu filho saiu de casa, nunca voltou, e você não sabe se ele casou de novo, fez plástica no rosto, mudou de família, porque isso até aconteceu no Brasil. De fazer plástica, mudar de família, mudar de estado, enfim, e não ter morrido. Aliás, enfim, ficou até notório depois com o rosto novo, né? Mas, enfim, deixa para lá. Os Estados devem reconhecer a condição especial da vítima, assegurar acesso à justiça, desenvolver remédios e reparações. Estou me referindo, por exemplo, isso a gente fez com a Comissão de Anistia, são indenizações, enfim, retornar à posição que tinha antes da violação. Os Estados devem implementar políticas de veto, sanções e medidas administrativas. Política de veto é impedir que uma pessoa que ocupava uma posição num regime violador de direitos, depois que cessam as violações, permaneça. Por exemplo, um juiz. Por exemplo, um policial. Os Estados devem apoiar programas oficiais e iniciativas populares para resgatar a memória, criar um feriado, batizar uma rua, criar um monumento para as vítimas, educar a sociedade contra a violência política passada e preservar a memória histórica. Ou seja, a ideia é, o que aconteceu não pode ser esquecido para não ser repetido. Os Estados devem apoiar e respeitar, se houver enfoques tradicionais, indígenas, religiosos. Por exemplo, se houve um genocídio de uma população indígena e aquela população indígena tiver um ritual para lidar com as mortes, lidar com o massacre, isso tem que ser incentivado. Façam isto. O Estado tem que respeitar e incentivar. E, por fim, o óbvio, o Estado tem que proceder reforma legal, reforma institucional. Ou seja, isso aconteceu no Brasil, nova Constituição, novas leis a partir daí. O que interessa nessa pequena conversa? E a resposta penal? Como é que eu faço para processar e julgar graves violações aos direitos humanos? Há 3 respostas óbvias. Primeiro, Justiça Nacional. Onde aconteceu o crime, o sistema de justiça criminal deve funcionar para investigar, processar, julgar, se for o caso, condenar e fazer cumprir a pena.
É o que se imagina. Se houver um caso de genocídio no Brasil, enfim, há pessoas presas nesse país por genocídio. Basicamente são fazendeiros da região da Amazônia por ataque a tribos indígenas para ocupar a reserva, por exemplo, com agricultura, com gado. Então, você tem casos de pessoas presas nesse país por genocídio. O que se espera num caso desse? Que haja investigação, processo, julgamento, se for o caso, imposição de pena e execução penal. Há uma segunda possibilidade, que é o julgamento por tribunais nacionais, mas baseado em alguma regra de extraterritorialidade. Ou seja, o Tribunal Nacional processa crime cometido no estrangeiro. O exemplo mais óbvio seria o princípio da universalidade, ou seja, o crime é tão grave que eu me legitimo para punir. Tenho dois exemplos, enfim, os exemplos óbvios de universalidade são as leis da Bélgica e as leis da Espanha, são as mais, digamos, empolgadas no mundo. E, para ilustrar o que eu digo quando eu falo de universalidade, eu gosto sempre de um exemplo, que é um exemplo penal. Penal entrou a rigor. Anos atrás, famílias israelenses processaram em Nova York o Banco da Jordânia, porque no Banco da Jordânia o Hamas mantinha conta, ele tinha uma filial em Nova York e lá processaram o Banco da Jordânia por financiamento do terrorismo. A alegação para processar em Nova York é que, para a justiça penal dos Estados Unidos, crimes contra a humanidade seguem a universalidade. Então, eles tentaram, acabou não indo adiante, com base no fundamento da universalidade penal, gerar um processo civil. Devem até ter escolhido o lugar a dedo, porque o processo foi no tribunal no Brooklyn, que é um lugar que famílias israelenses devem se sentir à vontade. Enfim, não sei se o Banco da Jordânia se sentiu tão à vontade do Brooklyn assim, mas acabou não indo adiante esse processo. Mas, seja como for, esse é o típico caso que se recorre à Justiça Nacional como base na universalidade. Qual é o problema óbvio de você recorrer às regras de extraterritorialidade, em particular de universalidade? Dificuldade de prova, produção de prova, oitiva de testemunha. É um horror. Você vai investigar em Nova York o que aconteceu em Israel, ou no Líbano, ou na Jordânia. É um negócio... Ao mesmo tempo, e essa talvez seja outra crítica, a crítica que se faz a essa lógica de tribunais nacionais julgando esses crimes no estrangeiro, e com frequência é o que a gente chama de justiça colonial. Dificilmente quem está julgando é o mais fraco. Então, de maneira geral, quem vai julgar é aquele que se acha detentor de valores mais elevados e vai julgar os bárbaros. Ou seja, de alguma maneira, há uma crítica que esse modelo, assim, com frequência são europeus julgando ex-colônias. Por isso a ideia de justiça colonial. Assim, independente dessa questão, segunda, se a gente for tiver uma análise meramente pragmática, é muito difícil processar. Como é que faz? E, por fim, os julgamentos internacionais, ou seja, julgamentos por tribunais internacionais. A gente tem três modelos no mundo de tribunais internacionais. Os tribunais ad hoc, ou seja, criados com fim específico, a gente tem para Ruanda e Antiga Iugoslávia, o Tribunal Penal Internacional Permanente, que funciona há 10 anos, e os tribunais mistos ou híbridos, tribunais com juízes nacionais e juízes internacionais. Por que dois tipos de juízes? Porque se alega, de um lado, que os juízes nacionais não seriam imparciais, porque você está num país dividido, há um risco razoável de cada um daqueles juízes tomar partido de um dos lados. E os juízes internacionais, a crítica que se faz a ele é que os juízes internacionais não conhecem o conflito. Embora imparciais, eles acabam julgando. Assim, se qualquer pessoa julga influenciada por seus próprios preconceitos e estereótipos, imagine quando é um estrangeiro. Ou seja, dizem que, portanto, essa lógica do tribunal misto teria relevância. Dizem que o problema dele é que, enfim, com alguma facilidade os juízes não se entendem, porque os juízes internacionais acham que os juízes locais são iguais aos réus, e os juízes locais acham que os juízes internacionais são os prepotentes, preconceituosos e que não conseguem entender o conflito.
Então, enfim, se é verdade, e a gente costuma dizer que a vaidade na academia é imensa, no judiciário pode adquirir conotação, sei lá, interminável, você imagina no judiciário internacional. Assim, o ego desse juiz não deve caber na mesma sala, e isso afeta o andamento do tribunal de maneira óbvia. Posso estar enganado. Mas, seja como for, qual é o problema dos tribunais ad hoc e dos tribunais mistos? O problema é que, quando você cria tribunais para caso concreto, ninguém vai discutir juiz natural ou nada disso, mas quando você cria tribunais para caso concreto, o ponto de partida é, evidentemente, uma relação de força nas Nações Unidas para criar. Ou seja, quando você pensa no tribunal permanente, é para tentar fugir disto. E ainda assim não é perfeito. Mas quando eu estou diante de tribunais criados para caso específico, assim, os membros permanentes do Conselho de Segurança vão ter que concordar. Ninguém está discutindo criar tribunal para a Síria. Diante desse quadro, o que a gente faz? Eu acho... A premissa para quem defende a intervenção penal em matéria internacional, essa é uma expressão do Bassiouni, enfim, e eu confesso que eu acho vaga, mas ainda assim, a expressão é: o homem foi capaz de globalizar quase tudo. Então, enfim, depois de uma parte que fez referência ao Facebook, eu acho que no mundo do Facebook quase tudo é globalizado. As curtidas também são globalizadas. Mas seja como for, o homem foi capaz de globalizar comunicação, crises, empresas, enfim. Então, o mundo inteiro aterrorizado porque dois partidos estão brigando nos Estados Unidos. O mundo parou, o mundo pode acabar porque tem uma briga política nos Estados Unidos. O homem foi capaz de globalizar tudo isso, mas o homem certamente não foi capaz de globalizar a proteção aos direitos humanos. Ou seja, ele é muito desigual e, de certo, não há instrumentos uniformes para protegê-lo. Como é que a gente faz para criar? A pergunta é: quando eu estou diante de um genocídio, quando eu estou diante de um grande conflito, de um massacre, o que a comunidade internacional tem que fazer? A questão é: eu tenho que dizer, não aceito em hipótese nenhuma, e se acontecer vou reprimir, de qualquer maneira, ou eu tenho que, em sentido oposto, respeitar os acordos locais, que talvez sejam mais úteis para a pacificação? Essa resposta ninguém deu. O que a gente faz? Ou seja, aconteceu um massacre, e aí? Negociem. A gente chega, por exemplo, como aconteceu na Argentina, ameaça de golpe de Estado se houver punição. As leis de anistia na Argentina foram sequência, quase que enfim, é quase um caso de extorsão. Ou seja, o governo Alfonsín assume que é investigar, processar e julgar, os militares dizem não pode haver, e aí vem as leis de anistia. Então, quando eu digo negociem, eu corro esse risco. Quando eu digo punam, tem que punir de qualquer maneira, eu posso afetar. Por que eu estou dizendo isto? Quando eu tenho forças desiguais, eu digo punam, vai punir. Quando eu tenho forças próximas, eu estou numa mesa negociando, como é que eu digo punam? Não tem negociação com punam. Ou seja, esse é o quadro, assim, em 10 anos de TPI, mas, portanto, em 20 anos, posso dizer, 25 anos pós-queda do Muro de Berlim, em que o direito penal, o direito se internacionalizou como nunca, e, particularmente, o direito penal se internacionalizou, qual é o papel concreto dele? A mim, pessoalmente, não parece claro. Muito ao contrário, a gente disse que a história do direito penal é a história da sua crise. Porque toda a história, o direito penal está sempre em crise. Se você for examinar livros de qualquer época, você vai encontrar alguém dizendo da crise do direito penal. Então, usando a expressão de sempre, me parece que o direito penal internacional vive, sob um certo aspecto, uma crise. Ou seja, o que fazer? Qual é o seu papel? Ele tem que ser mais efetivo ou não? E é desejável que seja? Eu vou repetir. A resposta é que tem se uniformizado, é de que tem que ser. Digo uniformizado porque decorre dos tribunais internacionais. Isto é absolutamente verdade. Eu, como professor de direito penal,
digo, até por cacoete, vou repetir, tenho muita cautela para responder isso. Tenho muita me parece que quando... digo por quê? Porque me parece que o direito penal internacional, ou este argumento da indispensabilidade da resposta penal, no caso das graves violações, é como se a gente tivesse produzido uma nova finalidade para a pena. A pena deixou de ser uma questão de prevenção, retribuição, ressocialização, mas nós estamos falando da finalidade, a pena para reconciliação. Ou seja, a punição reconcilia. Eu vou insistir. Eu tenho um incômodo com essa reflexão, mas seja como for, diante disso que a gente está lidando. Para concluir, para não ultrapassar o tempo, pode ser que eu tenha... antes de começar a parte, eu conversava com o professor Fábio Dávila, que fez referência que vai para um evento na China. Isso me faz lembrar a sabedoria chinesa diz que palestras devem ser feitas, assim, discursos devem ser feitos de pé, com uma perna dobrada em relação à outra, fazendo um 4. E aí, quando a perna começar a doer, está na hora de parar de falar. Eu acabei correndo o risco de falar sentado, minha perna não doeu, então pode ser que eu tenha passado do tempo. Então, para evitar que eu passe mais, me parece... Eu vou aproveitar, já que o professor Fábio Dávila, no final da palestra dele, em que ele dizia se a gente fazer um mundo melhor, me parece que essa é a pergunta sobre o direito penal internacional. Ele tem papel para fazer um mundo melhor? Ele efetivamente é útil? Assim, que ele pode ter a sutilidade, me parece que sim, mas a pergunta que não se responde é: ele é indispensável para um mundo melhor, em que a gente possa reduzir as atrocidades tão frequentes na nossa história? Acho que essa pergunta está posta. Essa pergunta é incômoda, mas essa pergunta é por demais afastada, é por demais evitada. Eu acho que ela não pode continuar sendo evitada. Eu peço desculpa se eu tiver me excedido no tempo. Agradeço a atenção. Muito obrigado.